Olá, olá, gente. Bom dia. Olha só, hoje mais uma revisão e hoje revisão de artes, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre os conteúdos que nós colocamos, né, para trabalharmos na nossa provinha de arte. E aqui um deles é trabalhando com as cores. Como assim, tia, trabalhando com as cores? Aí eu coloquei assim, ó, a criança deverá colorir uma imagem chegando o mais próximo possível da realidade. Exemplo, uma foto. Bom, por que eu dei esse exemplo? Se, no caso, eu estou utilizando aqui o nosso calendário, tá bom? A tia terminou de pintar o calendário. E se você, a criança, no caso, observar a imagem, olha só, você consegue identificar o que está acontecendo na imagem, se é de dia, se é de noite, onde que as crianças estão, por exemplo. Aqui, olha, pelo desenho, a gente via que era um gramado. Então, qual é a cor do gramado? Não é verde? A graminha não é verde? Então, eu tento colorir com a cor correta. O céu à noite. Qual a cor do céu à noite? Então a tia colocou um azul escuro, né? Olha só. Tá cedo ainda da noite, mas tá quase, né, já anoitecendo, enfim. Então o céu fica assim, ó, um azul um pouco mais escuro. Aqui é uma festinha, né? Eles estão comemorando a festa junina. E a festa junina é tudo muito colorido, mas não é colorido como algumas crianças fazem, que pinta assim, ó. Esse pedacinho aqui pinta de amarelo, um risquinho desse jeitinho aqui que a tia colocou. Aí pega já o azul, por exemplo, e aí já pinta do ladinho de azul. Aí já pega o vermelho, já pinta do ladinho de vermelho. Então, um único pedacinho a criança pinta de várias cores. Pode? Pode, sim, é claro. Mas a criança precisa compreender que em alguns momentos, algumas atividades têm os seus comandos. E é importante que ela aprenda de fato a colorir. Então, aqui, olha só, nós utilizamos várias cores, está bem colorido, não é mesmo? Mas as bandeirinhas, por exemplo, ó, a bandeirinha amarela, a outra bandeirinha é laranja, rosa, verde. Então, assim, todas as cores aqui, ó, todas as bandeirinhas, cada uma está numa única cor. Mas você pintando direitinho, acaba ficando um lindo colorido. Então, o significado de colorir não é riscar um pedacinho, né, de cada cor. Não. Em algumas pinturas você até pode fazer isso, tá bom? Mas, quando a gente fala de colorir, a gente não está se referindo a esses risquinhos como algumas crianças fazem, tá bom? Então, se você puder treinar em casa, a pintura com as crianças, por exemplo, a cor do chapéu, a cor da pele. Algumas crianças pintam, por exemplo, de azul a pele. E aí você vai conversar. Existe criança azul? A sua pele é azul? Não, né? Então a criança vai tentar achar de fato um tom que se pareça com a pele de uma pessoa. Pode ser, eles perguntam bastante, né? Tia, tem uma cor de pele? Eu digo, mas qual é a cor de pele que você quer? Porque tem aquele outro que é meio salmãozinho, né? Que eles costumam dizer que é a cor de pele. Mas tem o marronzinho que você pode pintar e também representa um tom de pele. Enfim, então é saber utilizar as cores. Então, várias crianças já têm essa habilidade. Nós trabalhamos para desenvolver habilidades. Então, várias crianças já têm essa habilidade da pintura. E normalmente, gente, quem tem essa habilidade bem desenvolvida tem uma escrita muito boa, tá bom? Então, essa atividade aqui, ela trabalha, por exemplo, a percepção, tá bom? A coordenação motora fina, porque a criança precisa ter o controle de pintar dentro de cada espacinho sem borrar. A princípio, é normal, a criança erra mesmo, mas na idade deles,
bem instruído, eles conseguem pintar e muito bem caprichado, tá bom? Então, trabalhando com as cores é basicamente isso. E na nossa provinha vai ter uma atividade lá, tem, né, uma atividade lá, onde a criança vai precisar ter essa habilidade de fazer o colorido de uma maneira correta, por assim dizer, tá bom? Bom, tirando agora essa daqui, olha só. Nós temos agora as formas geométricas, tá? E de que forma que eu vou trabalhar as formas geométricas? Deixa eu colocar aqui um papelzinho, só para cobrir aqui, para não atrapalhar vocês, tá bom? Então aqui, ó. Como que eu vou trabalhar as formas geométricas aqui? Então, a gente gostaria, né, a nossa proposta para essa atividade é que a criança crie figuras utilizando as formas geométricas, tá? Então, as formas geométricas existem por existir? Não. Então, quais são as utilidades, as funções, como que eu posso trabalhar a questão da forma geométrica na arte? Então, olha só, a tia criou aqui uma espécie de carrinho, aqui pode ser a frente do carrinho, né, a luz, então a criança vai criar, enfim. Poderia ser um robozinho, poderia ser um castelo, poderia ser uma casa, enfim. Então a criança vai criar uma arte, tá bom? Utilizando as formas geométricas. Então aqui eu fiz, olha, rapidinho, tá? Montei. Claro, para eles recortarem é mais difícil, mas vai treinando a questão deles fazerem o desenho de um círculo. Como que é um círculo? O triângulo, ó, sobe, desce e corta embaixo, por exemplo. O retângulo, que são dois lados mais compridos e dois lados curtinhos. E o quadrado, que são 4 ladinhos do mesmo tamanho, tá bom? Então a criança vai ter que desenhar, criar alguma figura utilizando, no caso, essas formas geométricas. O que ela poderia criar com essas formas geométricas, tá bom? Então um exemplo aqui que a tia criou, tá bom? Então formas geométricas, o objetivo é esse na nossa provinha, tá bom? Que a criança crie figuras utilizando as formas geométricas. Então isso aqui é considerado uma arte para eles, tá bom? Bom, e aqui por último, as cores. As cores primárias e secundárias, tá? Nós já vimos, né, esse conteúdo, já faz um tempinho, mas faz pouco tempo que a gente pode-se dizer que meteu a mão na massa, não é isso? Bom, então as cores primárias e secundárias. Nós falamos na última aula de arte que as primeiras cores a surgirem foram, na verdade, vermelha, amarela e azul, as cores industrializadas, né? Então, posteriormente, a mistura dessas cores foram criando novas cores. Então, o vermelho mais o amarelo criou o laranja. O vermelho mais o azul criou o violeta, o lilás. O azul mais o amarelo criou o verde. Bom, gente, então é basicamente essa, deixa eu ajeitar aqui, ó, a nossa revisão de arte. Eu espero que vocês tenham acompanhado direitinho, tenham conseguido compreender, tá bom? Tirar algumas dúvidas. Se porventura ainda tiver alguma dúvida, conversem com a tia, tá bom? E tenho certeza que vocês vão fazer uma bela arte na nossa provinha, tá? Então, por enquanto é isso. Um super beijo para vocês. Estudem e tchau, tchau, gente!